Gênesis 2, versículo 3. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda obra que realizara na criação. Esse texto da Bíblia nos mostra como que Deus descansou no sétimo dia, e como isso acaba sendo um princípio bem importante em diversas religiões por aí. E mesmo se você não crê, o descanso continua sendo algo essencial para qualquer pessoa, mas tu é tão viciado na academia que não tem um dia sequer fora, e mesmo assim o seu shape continua um lixo. Você precisa de dias sem treino para recuperação e descanso, e eu vou te mostrar nesse vídeo o porquê e como aplicar isso da maneira correta. Para entender isso, você tem que saber que o corpo é uma máquina dinâmica que vai atrás da sobrevivência. Então toda vez que você treina é como um estímulo, um aviso para o seu cérebro que ele tem que construir massa muscular para poder levantar aquele peso, para poder ter a própria sobrevivência. Ou seja, ele tem uma resposta de adaptação. E sempre que você treina, o corpo acumula uma certa quantidade de fadiga. Ela pode ser encontrada de duas formas: a fadiga periférica, que daí seria aquela dor muscular específica, que demora de 48 a 72 horas em média para recuperar, e a fadiga central, que afeta todo o seu sistema nervoso e dessa maneira a sua energia. Então, mesmo que você tenha um músculo diferente um dia, os seus estoques energéticos vão se esgotando. E mano, vai chegar um certo limite que você não vai conseguir aguentar sem dar uma pausa. E ainda tem mais: indivíduos naturais não têm uma capacidade de recuperação tão boa assim quanto os hormonizados. Por isso que você vê tanto influencer natural por aí na internet recomendando treinos que você vá há poucos dias na academia por semana. Não porque é algo obrigatório, mas que acaba funcionando melhor para a maioria das pessoas. Assim, as fibras musculares que foram danificadas vão ter tempo para serem reparadas pelo corpo e voltarem um pouco maiores, que no caso seria o processo da hipertrofia, além de evitar o sobretreino, que é quando a sua fadiga é tanta que ela ultrapassa a sua capacidade de recuperação, gerando a queda de desempenho, aumento no risco de lesões e até problemas como insônia e estresse. Então, concluindo essa parte, você não cresce enquanto treina, mas sim enquanto descansa. Agora, falando sobre o que fazer nesses dias de descanso, tem as pessoas que são tão viciadas que ainda acham uma desculpa para treinar, e quem fica completamente sedentário e parado o dia inteiro, e ambos os lados estão errados. Mas o que a ciência mostra hoje é que o movimento cura, que a recuperação ativa tem mais benefício, que é simplesmente fazer uma atividade física bem leve nesses dias de off. Eu consigo achar isso mais sustentável do que ficar sem fazer nada, porque antes eu era igual você, treinava igual um condenado, queria ficar o dia inteiro na academia e mesmo assim não conseguia ver resultados notáveis. Treinar acaba sendo algo divertido que vira um vício, e para muitas pessoas a única coisa produtiva que elas fazem, mas tem outras atividades que você pode fazer sem acabar tendo prejuízo no seu progresso. Primeiro é uma boa e leve caminhada, ainda mais quando você tá com dor nas pernas. Segundo são alongamentos estáticos, que acaba sendo o melhor momento para você fazer isso, ajuda a relaxar o músculo e por mais que não tenha um impacto direto na hipertrofia, ela acaba melhorando a sua execução dos movimentos, a sua amplitude em cada exercício. Terceiro é massagens, que ajuda bastante a reduzir as dores, mas claro, se você tiver as condições e realmente estiver precisando disso. Além de banheiras geladas, que é algo que muitos bodybuilders utilizam, e por mais que não tenha uma relação direta com a recuperação, eu recomendo você testar por conta própria. Uma natação bem suave para aliviar as articulações, pedaladas leves, enfim, qualquer exercício que não exija muito esforço de você. Dentro da rotina, você aplica isso com 1 a 2 dias de recuperação ativa e pelo menos 1 de descanso total. E se for possível, fazer isso em intervalos entre os dias de treino. Então, por exemplo, com uma rotina ABC, ao invés de você fazer 6 dias de treino seguido, você pode fazer 3 dias, descansar 1, 3 dias, descansar 1 e seguir nesse ciclo. Por último, lembre de verificar as prioridades, ou seja, uma boa qualidade de sono de 7 a 8 horas para a maioria das pessoas e com um horário de cama consistente, e alimentação correta, com a quantidade de calorias e proteína suficiente. E não me entenda errado aqui, eu não tô falando para você ser super restrito, que você não pode aproveitar a vida e sair, mas simplesmente que você tem que ser equilibrado. Você tem que primeiro cumprir as responsabilidades para depois ter aquele final de semana que você pode comer o que você gosta e sair do seu horário de dormir. E não utilize isso para compensar por um treino muito excessivo, quando ele acaba superando o volume máximo recuperável, que é quanto de treino você pode fazer sem que isso afete a sua recuperação e progresso, que é uma média de 10 a 20 séries na semana por músculo, porque com certeza você não vai conseguir se recuperar bem se você não estiver dormindo direito, comendo certo e se o seu treino for uma completa porcaria. Mas além disso, eu queria mencionar um último tópico que é bem importante, a saúde mental, porque um corpo saudável precisa de uma mente saudável. E eu vejo muito cara da minha idade usando a academia como uma terapia, um lugar para descontrair, descontar a raiva e esquecer dos problemas, o que, em parte, acaba sendo positivo, mas você não pode simplesmente ignorar o que passa por aqui. Por exemplo, eu uso esses dias também para dar uma pensada, seja durante uma passeada que eu dou fora de casa, numa meditação, até ficar olhando pro teto sem fazer nada.
nada. E eu tô começando a usar mais esse tempo pra minha vida espiritual. Isso realmente ajuda a esclarecer a mente e ter mais ideias. Eu sei que parece contraditório, porque a gente vive num mundo que tá constantemente em movimento. E o que é considerado o descanso hoje em dia é simplesmente gratificação instantânea. Mas esse que é o descanso de verdade. Você dá uma pausa pro seu próprio cérebro. E por que você não tenta isso por conta própria? Isso teve benefício pra mim, além de só ter a academia como fonte de melhoria pessoal. Cara, não deixa ela dominar toda a sua personalidade. Isso é a única coisa importante que você faz da vida. Use esse tempo mesmo pra cumprir outras responsabilidades, projetos pessoais, aprender coisas novas e sair com amigos e família. E eu prometo que, tendo descanso como mais uma prioridade, toda a sua vida melhora. Então eu espero que esse vídeo tenha esclarecido sobre a importância dos dias de descanso pro seu treino e como isso acaba fazendo você progredir melhor. Além de deixar claro o que você pode fazer nesses dias. Se você acabou de entrar na academia ou tá encontrando problemas com o treino que você tá fazendo agora, clica aqui embaixo no primeiro link na descrição para baixar minha planilha completa de treino para iniciantes, para você garantir que o seu treino seja efetivo e dê resultado como eu mesmo tive. E agora que você já terminou o vídeo, por que não dar uma olhada nesse outro aqui, sobre como pegar leve acaba te ajudando na musculação. E é isso. Abraço, pessoal. Tchau!